Olá para vocês, está começando mais um podcast, o seu podcast 100% voltado para a área da saúde. E antes de mais nada, já te convido, assina o nosso canal aí no YouTube, acione o sininho para você receber as nossas notificações e já aproveita e vai lá no Instagram e nos segue também. Hoje, nós estamos aqui, gente, com um assunto muito importante, que eu gosto muito dessa pauta. Nós vamos falar sobre saúde mental e prevenção ao suicídio. Com ela, Daiana Cristina de Lima, psicóloga clínica, analista transacional, especialista em terapia cognitiva comportamental, hipnose ericksoniana e master em programação neurolinguística. E faz atendimento online. Muito bom ter você aqui com a gente, Daiana, com esse tema que é necessário falar. Prazer, Sil, conhecê-la. Prazer. Sim, esse tema é importante e precisamos trazê-lo, né, para as nossas vidas, para as nossas relações. Não pode ser algo que a gente esconde, né, debaixo do tapete, porque as pessoas precisam tomar consciência. Eu ainda acredito muito nessa fala de que falar ainda é o melhor remédio, né, quando a gente fala de saúde mental. Sem dúvida. Nós precisamos tornar isso um assunto de mesa, né? Um bate-papo para que as pessoas tomem consciência. Porque, às vezes, ali do seu lado, sem que você perceba, tem alguém que tem esse tipo de pensamento devido a alguma situação da vida que está vivendo, né? A própria história dessa pessoa. A gente vê muito aí hoje na mídia, várias e várias pessoas importantes, né, que infelizmente nós perdemos pelo autoextermínio, pelo suicídio. Mas nas nossas casas, nos nossos lares, entre nós mesmos, assim, sempre tem alguém. Aumentou muito essa quantidade de pessoas com problema de saúde emocional. Eu tenho percebido isso. É uma realidade? Sim, é uma realidade. Principalmente depois da pandemia. O número de crianças com crise de ansiedade cresceu muito. Adolescentes, né? O número de adolescentes que vem tentando atos de autoextermínio, como, por exemplo, se cortar. Aumentou muito esse índice, né, do corte. Sim, muito. E as famílias, às vezes ali no dia a dia, com a correria, né, do trabalho, da rotina, isso passa despercebido. E aí, quando vai ver, né, a criança já está ali, o adolescente já está ali num grau além daquilo que seria o controle. E tem alguma forma, assim, da família perceber que essa pessoa não está bem? Sim, é possível. A partir do momento que você tem mais convivência, você consegue perceber no comportamento. Algumas falas, eu não presto para nada, nada que eu faço tem sentido, eu só dou problema para vocês. Comportamentos, por exemplo, de isolamento, não quer ficar com a família, não quer sair, não quer ver pessoas, coisas que essa pessoa gostava de fazer e aí de repente ela já não quer mais fazer. E algumas tentativas, existem tentativas que elas ficam ali ocultas, né? Alguns comportamentos que são arriscados. Então, é preciso que essas pessoas que estão perto, elas tenham esse olhar um pouco mais apurado, né? Que muitas vezes passa desapercebido devido ali o dia a dia. Sem falar que a gente precisa quebrar esse tabu. Tem muitas famílias que elas percebem e elas sentem vergonha de expor, de pedir ajuda, porque às vezes não sabe como lidar. É muito comum os pais não saberem como lidar com essa situação, e para isso eles precisam pedir ajuda. Eu tenho uma conhecida que ela entrou em contato comigo semana passada, e ela me pediu um contato, pediu ajuda, ela estava muito desesperada, eu liguei para ela, falei, o que está acontecendo? Aí ela falou assim, a minha filha, de 11 anos, está com pensamento suicida. Ela está com depressão, e ela já tentou, e eu preciso de ajuda. Né? Então, assim, os pais precisam ter essa coragem de chegar e pedir socorro. Porque como lidar com uma criança de 11 anos? Porque tem muito pai que pensa assim, poxa, 11 anos,
que esse menino tem? Vem aquela conversa, né? Que problema que você tem, meu filho, com 11 anos de idade? Exatamente. E aí é menosprezar, Desconsiderar o sofrimento, né? Isso. Isso é muito sério. E aí, quanto mais eu desconsidero um comportamento, mais essa pessoa se fecha. Então, pesquisas apontam que é bom que a própria família, ela incentive os filhos, os pais, os avós, a procurarem um tratamento psicológico. Só que, a partir do momento que isso acontece, Sil, influencia a família toda. É verdade. Influencia todo o grupo. Por quê? Porque existe ali por trás alguns pensamentos de culpa, de, nossa, né? Será que é a gente que está influenciando? Será que é o nosso Onde que eu tô errando? Onde que eu estou errando, né? E aí acaba ali abafando, e essa pessoa não leva mais para a família, ela vai sofrer sozinha, aí ela vai sofrer para dentro, e aí muitas vezes ela leva para alguém de fora, que não vai levar para a família, que não vai levar para essa pessoa da família que pode ajudar. E que também às vezes não está tão preparado para poder ajudar, né? Exatamente. Porque vai levar, tem os casos de que às vezes é comentar, ainda mais essa idade que a gente está comentando, né? De 11 anos, que são os adolescentes. Eles minimizam o problema, né? Os adultos já fazem isso, a gente já percebe isso, né? Eu tenho um canal de notícia e quando a gente fala sobre o assunto, infelizmente a gente percebe aqueles comentários maldosos. Quem quer fazer, não fala. Ah, saiu de casa, deixou carta. Ah, quis fugir da família, tá querendo ficar em paz, ter sossego. Então, a gente percebe que esse mundo, ele ainda não está preparado para poder lidar de forma correta com a saúde mental. Por isso que a gente precisa tanto falar sobre o assunto. Sim, e inclusive precisamos, né, ter um cuidado a respeito de falar a respeito do suicídio, do autoextermínio. Por quê? Porque se ali tiver pessoas que já têm esse pensamento, essa predisposição a cometer, ela pode influenciar. É verdade. Né? Então, quando acontece um caso de alguém que comete o suicídio, esse caso, de certa forma, ele é abafado, ele é escondido, né? E para quê? Para que não influencie outras pessoas que têm o pensamento de ir lá e fazer. Porque é como se fosse uma força, sabe? É verdade. Fulano fez, eu vou. É uma linha muito tênue, porque eu sou da imprensa e a gente não de forma alguma, a gente informa que foi suicídio, né? E a gente posta e o pessoal que vai comentando. Mas também tem aquela parte de que se a gente não fala, não abre o alerta, né? Então, nós precisamos falar sobre o assunto, mas de forma responsável, né? E com quem entende, pode nos ajudar, como é o seu caso, que pode trazer aí para a gente respostas. Como que a gente pode lidar com isso, com essa dor. Sim. É por isso que a campanha do Janeiro Branco, né? Que é uma campanha que ela acontece de janeiro a janeiro. Leonardo Brau fez, né? Exatamente. Onde que de janeiro a janeiro se incentiva a conscientização da saúde mental. Por quê? Uma pessoa que ela tem a saúde mental equilibrada, onde que eu consigo lidar com as situações que acontecem na nossa vida. Nós temos problemas, nós temos dificuldades, são vários fatores sociais, econômicos, desigualdade, machismo, racismo, homofobia, todas essas coisas. Cooperam. Agressões, frustrações, né? Então, tudo isso colabora a partir do momento que eu estou emocionalmente bem, eu consigo lidar. Mas se você tiver, consigo procurar ajuda. É verdade. Entendeu? Deixando muito claro que quando chega nesse ponto, não é por causa de uma coisa. É uma consequência de coisas e aquilo aquele que aconteceu foi só o ápice. É uma junção de tudo. É uma junção, né? De tudo. É como se fosse um balde, né? Onde que vai ali
vai pingando, as coisas vão acontecendo na nossa vida, problemas, divórcio, falência, as coisas vão acontecendo. E essa pessoa vai acumulando ali sentimentos. Eu não estou tratando, só está acumulando. É como um celular, né? Que vai ali enchendo. De vez em quando a gente tem que ir lá e apagar algumas coisas para ele caber mais, né? Para que ele possa ali dar conta de receber mais informação. Assim é o ser humano, né? A gente precisa cuidar do nosso emocional, da nossa autoestima. A gente precisa se conhecer. Porque a partir do momento que eu me conheço, eu vou conseguir lidar com as coisas que acontecem comigo. Com certeza. O impacto das coisas da minha vida, quando eu estou bem emocionalmente, ele não vai ser do tamanho que é se eu estiver desestabilizada emocionalmente. Entende? Claro. Então, se eu estou bem emocionalmente, o impacto vai ser pequeno, eu vou conseguir lidar com aquilo ali, eu vou gastar... Né? Eu gosto de falar com os meus pacientes que, assim, tem dia que a gente dá 1% para fazer alguma coisa nossa do dia a dia, porque a gente não está bem. Mas tem dias que a gente precisa dar 90%, porque eu não estou bem emocionalmente. Então, quando eu estou bem, eu gasto ali 10% da minha energia. Quando eu não estou bem, eu gasto 90%, 100%. Vira uma montanha, né? Que o povo fala, uma bola de neve, vai só crescendo. A gente falou sobre várias coisas que vão causando esses impactos emocionais. Hoje em dia, no seu consultório, o que você mais enfrenta, percebe que tem causado mais dor nas pessoas? Quando elas olham para a vida e elas não dão conta de lidar com a história de vida delas. Eu tenho muitos casos de paciente hoje no meu consultório, de 100%, 80% é ansiedade. Nossa, nem fala. Crises de ansiedade, onde que eu não consigo lidar com as situações que vai chegando para mim na vida. E aí, quando ela se depara com isso, ela entra numa tristeza, onde que ela não consegue encontrar forças para sair dali. E aí é onde que, muitas vezes, a morte é a saída. Eu tenho um caso de uma paciente que ela já teve 3 tentativas. Uma história muito difícil de vida. Ela foi adotada, ela sabe quem são as pessoas que adotou. A família que adotou essa pessoa, né, ela fala, né, para ela constantemente, né, que para ela não se parecer com essa família de origem, porque não são pessoas boas. E aí as dificuldades na vida dela vai vindo e aí ela lembra da história. A minha família de origem não são pessoas boas. Contudo, eu também não sou uma pessoa boa. Meu Deus, então, que peso. Aí ela termina, a namorada termina, ela lembra desse histórico e ela vai e comete, ela tenta. Aí ela toma remédios e aí acontece outra coisa, ela perde o emprego. Ela volta lá naquele lugar de dor, uma dor profunda. Ela não enfrentou a dor. Exatamente. Porque o que a gente aprende muito, eu gosto muito dessa área, sou apaixonada na área da saúde mental. É algo que me chama muita atenção. Eu acho que pelo fato de eu ter vivido históricos de depressão, desde muito nova, pensamentos também suicidas, eu vivi quando eu era nova, né? Graças a Deus passou. E por ser de igreja e entender e perceber o tanto que a igreja é boa, mas muitas vezes a gente coloca esses preconceitos, sabe? Eu sou de igreja, eu tenho Deus. E aí vem aquela coisa, quem tem Deus, quem tem fé, não pensa em morrer. Então, eu fui estudar. E hoje a gente percebe que as igrejas, independente da religião, os líderes religiosos, eles estão buscando se informar. Eles estão buscando... Eu conheço vários e vários pastores que são formados, são psicólogos, são psiquiatras, porque a gente conhece também vários pastores, várias histórias de pastores que também suicidaram ou perderam seus filhos para o suicídio. Então, precisa falar sobre esse assunto, né? Então, assim, a gente tem esse entendimento. Algo que me impactou muito quando eu trabalhava como capelã escolar, Dayana, foi uma criança de 5 anos. 5 anos de idade. Pais separados.
Eu trabalhava numa escola como capelã, eu atendia a família. Então, mas o caso chegou para mim porque eu tinha que falar com a criança, porque o caso era a criança com os pensamentos suicidas. Mas como que uma criança de 5 anos tem pensamento suicida? Né? E como que você identifica? Sentei com ele e fui conversar. E falei para ele, o que está acontecendo? Tia, eu quero morrer. Você quer morrer? Mas por que você quer morrer? Eu quero morrer, tia, porque meu pai e minha mãe brigam muito, os pais separados. E o motivo da briga do meu pai e minha mãe sou eu. Eu quero morrer. Então, a gente percebe que um dos grandes motivos hoje de se ter esse índice também de depressão, de ansiedade, são as famílias desfeitas. Sim. A pandemia, muitas famílias não conseguiram conviver junto. Você percebeu isso também, que os lares desfeitos, eles têm trago uma consequência maior na saúde emocional? Sim, porque isso influencia na segurança, né? Influencia na segurança da família. Então, olha só, essa criança de 5 anos que você está dizendo, ela vai trazendo isso para a vida dela. Porque se dentro de nós existe uma criança e essa criança eu cresço e a minha criança me acompanha. Então, quando eu vou para a vida, eu sou uma adulta, porém dentro de mim existe a minha criança interna, né, que carrega consigo uma história. Por isso da importância de se fazer do autoconhecimento, de se cuidar da saúde emocional e mental. Porque eu preciso olhar para essa minha história e dar um significado para ela. Eu preciso entender a minha história, aceitar a minha história, entender que a partir de um certo momento, onde eu tenho autonomia, eu consigo mudar as coisas. Eu não preciso manter esse pensamento a respeito de mim mesmo. Então, eu posso olhar para a minha história, assim como essa criança, e entender, opa, isso é dos meus pais, mas eu escolho a minha vida. Mas isso já lá na frente, porque essa criança ela ainda não tem autonomia. Ela não entende? É verdade. Os pais são espelhos, né? Exatamente. E eu acredito que tem muita família ainda despreparada para entender isso. Ter esse discernimento não é o que eu falo somente. É o que eu faço. Então, não adianta falar para o meu filho, olha, meu filho, você tem que ter certo comportamento. Se ele olha para você e ele percebe um comportamento completamente diferente. Então, os filhos, eles são, sim, um reflexo dos pais quando criança. Eles vão repetindo ali, né, as ações. E a gente percebe isso. Eu estou com um netinho hoje, né? Eu tenho um netinho de 10 meses. Ai, vai fazer 11 meses ele vai fazer. E a gente percebe que tudo que a gente faz, ele repete. Né? Tudo. É uma coisa assim que é muito interessante a gente perceber, porque daí a gente vai trazendo uma responsabilidade. Eu falo muito sobre isso com o pessoal, que eu acho que hoje em dia, eu acredito ser muito mais importante, quando você vai casar, você estar com a sua vida emocional resolvida, do que estar preocupado com o financeiro. Eu preciso resolver o meu eu, porque o meu cônjuge não pode, de jeito nenhum, resolver o meu eu. Ele não pode me fazer feliz. A minha felicidade não pode depender do outro. Ela não, de forma alguma, eu tenho que ser feliz comigo, correto? A gente não pode colocar no outro a expectativa para suprir a nossa felicidade. Então, eu falo com os meus pacientes que é como se fosse assim, ó, Sil. Eu tenho aqui essa caneca de mais ou menos 250 ml. E você tem um jarro de 1 litro. Aí nós vamos nos relacionar. Eu tenho a minha caneca cheia de 250 ml. Você tem o seu jarro de 1 litro, porém ele tem 1/3 preenchido. Quando eu vou me relacionar com você, você quer que eu preencha o seu vazio. Mas eu tô cheia de 250 ml. Porém, mesmo com tudo aquilo que eu tenho, eu não sou suficiente para suprir a sua falta. Entendi. É por isso da importância do autoconhecimento, da gente entender que, opa, peraí, essa dor é minha. Então, eu vou trazer essa pessoa que vai vir para a minha vida, ela não vai suprir a minha falta. Eu preciso curar a minha falta, eu preciso olhar para o meu vazio. Né?
Se respeitar, entender os seus limites, entender sua dor. Exato. E resolver sua dor. Exato. E aí esse relacionamento vai dar certo. É. Porque você não vai me cobrar. Não vai ficar pesado. Você não vai ficar me cobrando, né? Eu até tenho um paciente que ele fala assim, mas eu dou tudo para ele. E ele não me dá de volta. Aí eu falei, olha, entenda que você tem o seu jarro cheio, só que você quer que ele preencha. E ele não, o dele não é suficiente para preencher o seu vazio. Então, é por isso que a gente precisa se cuidar. Porque senão as nossas relações vão ser aquelas relações adoecidas. Onde que tudo aquilo que o tempo todo você vai estar querendo de mim. O tempo todo você vai estar me cobrando algo. Nossa, é muito pesado esse tipo de relação. É muito pesado. Aquela coisa, aquela cobrança de querer que eu te faça feliz, eu te faça feliz. E não é assim. Porque a gente já é difícil. A pessoa tem a dificuldade dela fazer ela mesma feliz, porque o nosso papel é fazer a gente feliz, né? E se ficar cobrando do outro, fica pesado demais. E é por isso que um dos motivos dos casamentos, dos relacionamentos, não dá conta é isso. E quando eu entendo isso, aí eu vou procurar uma ajuda profissional. Eu vou procurar ajuda profissional para mim. E tá tudo certo. Para que eu entenda aonde que em mim eu preciso preencher, onde eu preciso cuidar. Onde que quebrou, né? O que foi quebrado para reconstruir. Isso, porque senão nenhum relacionamento que você entrar não vai dar certo. Porque você vai estar sempre querendo, né? Querendo mais. E o outro, ele vai te dar aquilo que ele consegue. E assim, eu vejo que hoje em dia não é falta de informação. A gente tem muitas campanhas. Nós temos o próprio CVV, que realiza um trabalho incrível. Tem aí o telefone 24 horas por dia para atender você que está passando por depressão, você que está passando, quer desabafar, liga no 188. É importante desabafar, ter quem nos escute. Mas procurar um profissional é de extrema importância. Eu sou do tipo de pessoa que eu acredito que todo mundo deveria, sim, fazer análise. Deveria estar ali no psicólogo. Eu acredito muito nisso. Acredito que a saúde mental, ela é tudo. A saúde mental, ela é transformadora. Não só para você, mas para os seus relacionamentos também. Né? Então, quando você começa esse processo, todas as pessoas que estão envolvidas com você, elas mudam. Porque as nossas relações, elas são complementares. Então, dependendo da maneira que eu estiver, Silvana, você também, eu vou te convidar para ficar com a mesma energia que eu. Né? Então, num relacionamento onde 50% de responsabilidade é minha e a outra 50% é sua responsabilidade, uma vez que você entende isso, né, que, opa, peraí, o meu casamento tá com problema, mas qual é a minha parcela de responsabilidade? Eu tô fazendo os meus 50%? O meu relacionamento com o meu filho isolado, não conversa, só fica no quarto, eu tô fazendo os meus 50%? Porque muitas vezes a gente só olha pro outro cobrando, né, querendo. Verdade. E a gente não se coloca no lugar de responsabilidade. Nós temos em casa o Christopher, ele foi morar com a gente tem 3 anos. Ele chegou em casa, assim, ele é meu sobrinho, né? Saiu de casa, a casa do pai, e tinha um hábito de ficar só no quarto, só no computador, fechado no mundo dele, sabe? Completamente fechado. E aí já chegou em casa, eu já falei, olha, aqui em casa a gente tem um hábito de comer na mesa, porque a mesa cura. A mesa é um tempo de diálogo, né? A mesa é um tempo de relacionamento da família. Uhum. E aí ele começou a comer na mesa. E ele chegava do serviço, e aí, como é que foi seu dia? Do mesmo jeito que ontem. A resposta dele era a mesma. Até que eu comecei a contar para ele como foi meu dia. Né? E eu falava para ele como é que foi no trabalho. E ficava falando, né? Nem sabia se ele estava ouvindo. Agora, hoje, ele é completamente diferente. Ele ama chegar em casa, e aí, se eu chegar depois dele, eu tenho que chegar, deixar tudo lá e parar para ouvir. Ele quer contar o dia dele. E dependendo do que foi, como foi o caso hoje, ele ficou 15 minutos comigo no WhatsApp, me contando o que estava acontecendo no serviço dele. Ele estava tão feliz com o que está acontecendo, né, que ele faz estágio e tá passando uma fase boa, que ele começou a falar, né?
Então, eu digo, gente, aquilo que eu falei, não é você falar para o outro fazer, é você ensinar para ele o caminho. Então, se você quer que o outro compartilhe, você precisa ensinar compartilhando. Percebe que como se complementou o relacionamento de vocês, a partir do momento que você mudou a sua maneira de se colocar, ele mudou o jeito dele também. Né? Então, por necessidade de, na família, né, em todos os nossos relacionamentos é assim, por necessidade de permanecer encaixados, né, como se fosse um quebra-cabeça, uma vez que eu mudo algo em mim, você também vai mudar por essa necessidade de permanecer encaixado, de fazer parte. É algo do ser humano mesmo, de pertencer. Né? Então, isso é importante para a gente, em muitos momentos de dificuldade na nossa vida, esse sentimento de pertencimento, seja na minha família, seja num grupo de trabalho, seja num grupo de esporte, seja na igreja, né? Esse sentimento, ele é importante para que essa pessoa tenha, é como se fosse uma raiz onde eu me sinto protegido. E aí eu vou buscar ajuda nesse lugar. Tudo tem a ver com pertencer. Pertencer. Eu tenho ensinado isso. Eu trabalho com meninos de 6 a 15. E às vezes a gente encontra aquela criança, tia, por que você tá chorando, meu bem? Tia, fulana não quer conversar comigo, fulana agora tá com a amiguinha, me deixou. Meu bem, vamos fazer uma nova amizade? Mas eu quero estar com a fulana. E aí a gente chega, a gente acolhe aquela dor, conversa. Eu gosto muito de conversar e falar assim, olha, eu também era assim. Eu era ciumenta, eu queria que a amizade fosse só minha. E a gente precisa fazer outras amizades. Não é que ela não te ama, não é que ela não quer ser sua amiguinha. Elas estão trocando algum outro tipo de informação. Vamos procurar um outro coleguinha? Então, trazer isso. Mas a gente percebe que, desde criança, elas querem pertencer. Elas querem se sentir importantes. Hoje, trabalhando com criança, Daiane, eu percebo tanto que é importante esse cuidado desde criança. Como tudo para eles, porque eu sempre trabalhei com adolescente. Hoje eu trabalho com de 6 a 15, ainda trabalho com adolescente. Então, já estava acostumada com adolescente. Mas hoje eu percebo que as crianças, tudo para elas também é muito grande. É muito gigante, sabe? Um sentimento, uma coisa que para nós não é nada. E isso pode estar acontecendo muito com as crianças dentro de casa. Sim. E quando eu estou atento a isso, a esses impactos, né? Por exemplo, o bullying, né? Onde que a criança, lá na escola, às vezes, a criança não tem maldade, mas eu sei, a criança sabe que falando aquilo vai machucar o amigo, né? E aí, essa família, ela precisa dar o apoio, precisa dar o suporte, precisa fortalecer a estima dessa criança. A identidade dela. Exatamente. Eu preciso fortalecer para que quando essa criança, ela vá para a escola, ela não se sinta mal, ela não encontre naquilo ali um problema, uma vergonha. Então, com o emocional dela estruturado, fortalecido, ela consegue passar por essa situação de uma maneira que não seja traumática. Mais leve. Se eu sei quem eu sou, o que o outro diz a meu respeito. Isso. Não é? Mesmo, é muito bom. Que papo gostoso. Muito bom. Nós vamos ter que conversar mais. Vamos ter que marcar outras vezes. Está sempre aqui. Bom. Deixa suas considerações finais. Bom, eu acho que o mais importante, né, é a conscientização da saúde mental, que ela não... Antes, né, a saúde mental... se fazer terapia, né, Silvânia, era para rico ou era doido, né? E hoje em dia está tão acessível, né? E eu vejo que a pandemia, ela trouxe algo que é essa conscientização, onde quantas pessoas tiveram o seu emocional abalado devido a não poder encontrar, né? Não poder estar junto da família, não poder socializar, né? Onde que teve muitas crises de ansiedade, síndromes do pânico, né? Então,
é que essas pessoas busquem ajuda, que elas não tenham medo de falar de si. Tem pessoas que chegam no meu consultório, pessoas adultas que falam assim, mas eu vou falar da minha vida para um estranho, né? Da mesma maneira que você vai ali contar a sua vida para um profissional que estudou, que vai poder te ajudar a ver a vida com outro olhar. Às vezes, no momento que você está passando, você não consegue enxergar determinadas coisas. Vai te mostrar o caminho, né, para a solução. Né? Você pode se abrir para isso, né? Se dar a chance. Muitas pessoas falam, né? Ah, mas é fraqueza. É como se fosse um sinal de fraqueza procurar ajuda. Não, muito pelo contrário. Eu acho o contrário. É um sinal de força, onde que você está acreditando e está apostando que você pode melhorar. E assim, a gente pode desistir de qualquer coisa, menos da gente, né? Verdade. Então, cuidar de si, do seu emocional, para levar uma vida mais leve, com mais tranquilidade, né? E é a melhor coisa, não vejo outra possibilidade de se estar melhor, em se pertencer ao corpo que a gente tem, né? Eu pergunto muito para os meus pacientes assim, como que é pertencer a você? Ter esse corpo? Como que é ser a Sil? É bom ser a Sil? Então, eu pergunto sempre isso para os meus pacientes, como que é ser você? Como que você quer sair daqui a hora que o seu tratamento acabar? Porque esse é o objetivo, né? Cada vez melhor, cada vez a gente poder dar um significado diferente para a nossa história. Excelente, gostei da pergunta. Já faz a gente fazer uma autoanálise aí para sair da caixinha. É isso aí, pessoal. Estamos terminando por aqui. Então, as informações para você entrar em contato aí com a Daiana são aqui no texto, na descrição. Não se esqueça, gostou? Curte, comenta, compartilha. E até a próxima. Beijo no seu coração.